O Brasil parou no dia 28 de abril. Foi uma sexta-feira histórica. Lojas fechadas, bancos fechados, fábricas paradas. Nas ruas, o movimento foi de protesto. Um protesto em toda parte contra as reformas perversas de um governo sem voto. Pela rejeição da reforma da aposentadoria e contra a reforma trabalhista que acaba com a CLT. As escolas também pararam. No dia 28 de abril, não teve aula. Os professores da rede privada resolveram dar um basta e assumiram uma liderança importante, marcaram um momento de virada. Neste programa, vamos mostrar como foi a organização dos professores e dos auxiliares de administração escolar. Como foi a organização dos sindicatos nesta mobilização histórica que colocou os professores na linha de frente. Hoje, dia 28, nós podemos já fazer a avaliação que o movimento grevista dos professores das escolas particulares é um sucesso. Há muito tempo isso não acontecia. É muito difícil fazer greve, paralisar uma escola particular. A pressão é muito grande. Na escola particular, os proprietários das escolas estão junto com os professores, sempre. Os pais e alunos estão junto com os professores sempre. Eu acho que ela é resultado de uma mobilização patrocinada pelo Simpro. Os sindicatos entendeu que as reformas que estavam sendo apresentadas pelo governo, a terceirização que já foi aprovada, a reforma trabalhista e mais a reforma da Previdência, atingiriam em cheio os direitos dos professores. A partir daí, então, começou uma forte mobilização que acabou culminando com uma assembleia no dia 8 de março e essa assembleia deliberou no dia 8 de abril, deliberou pela greve agora no dia 28. E aí o processo foi rapidamente como um rastilho de pólvora, né? Rapidamente nós conseguimos mobilizar e chegamos até aqui. São reformas impostas que vêm de cima para baixo acabar com a nossa classe de professores. E nós estamos aqui hoje num ato contra tudo isso que está acontecendo no nosso país, contra essa reforma previdenciária e contra a retirada dos direitos do trabalhador. Falamos não só em nome dos professores, mas de todo trabalhador de todo o país. Bom, primeiro a adesão dos professores foi surpreendente e não é propriamente inédito, mas eu acho que inaugura um novo momento, onde os professores assumem novamente o protagonismo que lhes cabe, né? Então, essas reformas do governo Temer atacam em cheio os direitos dos trabalhadores e em especial dos professores e eles estão reagindo, isso é muito legal. Quando o balão da FEPESP subiu no Largo da Batata, em São Paulo, começou uma aula de cidadania no dia 28. O balão marcou a presença dos professores e dos auxiliares de administração escolar da rede privada no centro do protesto. Olha, eu estou aqui para marcar posição contra esse pacote de reformas antidemocrático, tá? Não é possível que a gente tenha um pacote de cima para baixo, sem negociação, sem respeitar a categoria que mais está interessada, que são os trabalhadores, sobretudo nós professores. Eu vou cair exatamente na faixa, hoje eu estou com 39 anos, 15 anos no magistério, e eu vou ser extremamente afetada por essa reforma e acredito que os meus filhos não vão poder ter condições de se aposentar também. A adesão dos professores está sendo muito importante, é uma adesão muito significativa. Eu vejo um movimento muito grande com os professores conscientes dos problemas dessas reformas para a nossa categoria. Em Sorocaba, muitas escolas aderiram, muitos professores deixaram de trabalhar hoje para lutar por seus direitos. É óbvio que essas reformas estão afetando diretamente o trabalhador, né? Muitas pessoas olham para os jovens e pensam: ah, você nunca passou por uma greve geral mesmo, você nunca passou por uma reforma, você não vai ser afetado, não sei o quê. Mas nós estamos sim muito engajados politicamente, preocupados com o nosso futuro.
Em Osasco foi extremamente interessante porque nós fizemos um ato a partir das 8 horas da manhã, começamos na prefeitura, fechamos todas as 2 avenidas principais do comércio e lá nós fizemos um ato conjunto, né? Então estava junto metalúrgicos, bancários, comerciários, Sindicato dos Professores, APOESP. Em todo o estado, as manifestações foram grandes. Na Praça Mauá de Santos, no centro de Osasco, em Ribeirão Preto, Jaú, Salto, Itu, Bauru, Ourinhos, Sorocaba, com a nossa confederação, a CONTE. A greve geral do dia 28 foi um não maciço contra a reforma que vai acabar com a sua aposentadoria, contra a reforma trabalhista que quer acabar com as leis do trabalho e enfraquecer o sindicato. Desde o começo do ano, a federação e os sindicatos integrantes trataram de esclarecer os professores e os auxiliares de administração escolar. Já no início do ano, alertamos que a CLT estava sendo cortada em fatias, que a sua aposentadoria poderá ficar fora de alcance, que o seu trabalho poderia ser terceirizado ou fatiado para trabalhar por hora ou por empreitada. Essas reformas, elas foram engendradas, né? Elas estão interligadas por um governo que não foi eleito, por um governo que não chegou aí pelo voto, portanto não teve que fazer promessa nenhuma e, ao mesmo tempo, não responde à população. E fizemos um grande alerta aos deputados federais e aos senadores que vão votar essas reformas. Espalhamos nas praças o jornal da FEPESP, com a lista de todos os deputados e senadores por São Paulo. Essa é a nossa marcação voto a voto com a decisão dos professores. Quem quer nosso voto não pode votar contra nós. Essa lista, com voto de cada um, vai sendo atualizada a cada sessão. É uma lista dos traidores dos trabalhadores, que você deve guardar até as eleições de 2018. Procure o seu sindicato e pegue a sua cópia da lista. Vai deixar por isso mesmo? É a manchete do jornal. A resposta dos professores foi não. E essa resposta veio nas ruas. Naquele dia, os professores mostraram sua disposição em um dia de mobilização e paralisações. Estamos aqui em nome de toda a Rede SESI, de todos os professores da Rede SESI, representando a classe trabalhadora dos professores contra a reforma da Previdência. Ela é perversa em diversos aspectos, mas especificamente porque colocar um trabalhador para trabalhar 49 anos contribuindo, 65 anos de idade, é algo absurdo. Nós procuramos entender melhor o tamanho do dano que o governo tramou com essas reformas. Procuramos especialistas e ouvimos suas explicações. O economista Eduardo Fagnani provou que a Previdência não está quebrada. O Estado esconde recursos que deveriam ir para pagar a sua aposentadoria. É um dos argumentos que o governo utiliza para criar um clima de alarmismo, de medo nas pessoas, né? Porque a Previdência ela é parte da Seguridade Social, né? Que existem fontes de financiamento da Seguridade Social que financiam a Previdência. A Seguridade Social sempre foi superavitária, né? A questão toda é que a área econômica do governo captura essas fontes de receita da Seguridade Social, né? E não aplica esse dinheiro na Previdência. Além disso, você não pode isolar a Previdência, tratá-la desconectada com o que está acontecendo no Brasil, né? Se você tem uma área econômica que faz com que o PIB caia quase 4% esse ano, 3,8% ano passado, né? Então se a economia cai mais de 7% do PIB em 2 anos, né? Não é só a Previdência que quebra, tá certo? É o país que quebra, são os governos estaduais e os governos municipais. Então, grande parte da sustentação financeira da Previdência depende das opções de política econômica, né? Se a economia crescer, gerar emprego, a atividade econômica aumentar, as receitas da Previdência aumentam.
a alternativa não é apenas cortar a despesa, você tem a alternativa de ampliar as receitas. O professor Jorge Bolsinhas falou que a reforma trabalhista visa prejudicar quem trabalha. Quando você desregulamenta a proteção ao trabalhador, você na verdade corre um risco contrário, né? Até lógico, dentro daquela microeconomia, dentro daquele microcosmo que é cada empresa, você reduz os custos. Essa redução de custos, numa visão mais ampla, mais macroeconômica, pode ter um impacto muito negativo na própria economia e na geração de empregos. Porque levando em consideração que a maior parte dos consumidores no Brasil são trabalhadores e você precisa de consumo para ter produção, se você empobrece os trabalhadores, que são uma gama significativa de consumidores, você acaba afetando indiretamente o consumo e afetando a produção. Então, não é razoável achar que o simples fato de você, digamos assim, reduzir o custo da mão de obra, isso automaticamente vai gerar novas contratações. E trouxemos o alerta do juiz do trabalho, Jorge Luiz Souto Maior. Em uma palavra, se for por exemplo, é a balbúrdia, né? A balbúrdia conduzindo à barbárie. É isso, o que é incompreensível do ponto de vista daqueles que, digamos, se valem do próprio sistema, enquanto classe dominante. Por que eles querem destruir o próprio modelo? Que fica esta pergunta fica no ar. Foram várias experiências de redução de direitos que na história do Brasil foram direitos... Paulatinamente sendo... Direitos que jamais foram efetivamente aplicados. Sim. Né? Nesse ponto, já não havia mais dúvidas. Professores e auxiliares se reuniram em assembleia no começo de abril e decidiram puxar as manifestações e organizar a categoria para a greve geral de 28 de abril. Cada sindicato preparou o seu terreno, reuniu a categoria, combinou como se manifestar. Todas as centrais sindicais se uniram na mesma luta contra as reformas. Em primeiro lugar, é muito importante todos os professores e professoras do estado de São Paulo estarem unidos no dia 28 de abril. Essa união tem que ser não só entre nós, educadores, mas tem que ser com os nossos alunos, com os pais, com a comunidade e com todos os trabalhadores brasileiros. Uma tarefa de derrotar as propostas do governo de reforma da Previdência, trabalhista e terceirização, que são reformas que vai retroceder aí 100 anos de luta e de direitos conquistados pela classe trabalhadora no Brasil. A união dos professores para essa greve geral do dia 28 de abril ela é fundamental e importante. Tem essa importância pela questão de que uma das categorias mais prejudicadas pela tal reforma da Previdência, que na realidade é um desmonte dos direitos previdenciários, são os professores. Eu acho que esse governo ele foi tão ruim, ele está fazendo tanta besteira que ele conseguiu unificar centrais, que era uma coisa muito difícil, há muito tempo a gente queria e conseguimos. As centrais sindicais se uniram na mesma luta contra as reformas. A palavra de ordem se espalhou por toda parte. Estava lançado o desafio para um movimento maciço. Foi noticiado na imprensa nacional, com destaque, a adesão dos professores da rede privada do Brasil todo à greve geral do dia 28. Isso foi feito porque, de fato, é uma categoria muito importante, grande, é uma categoria grande e importante e que mostrou que, diante do risco de perder seus direitos, sabe se posicionar. Isso tudo acontecendo enquanto ainda estávamos fechando nossas campanhas salariais. Nossa confederação, a CONTEE, organizou um movimento em todo o Brasil e fizemos uma grande greve. Os professores pararam. A TV FEPESP procurou o sociólogo Marco Antônio Teixeira nesta análise do movimento contra as reformas do governo. Professor, como que o senhor avalia a greve geral do dia 28 de abril? Olha, acho que tem duas formas de ver esse movimento. Pelo lado do governo, acho que o movimento foi muito maior do que o governo gostaria, do que o governo esperava, né? O governo adotou um discurso inicial de minimizar os efeitos do movimento e logo depois o próprio governo, ao abrir a possibilidade de conversar com as centrais sindicais, reconheceu que o movimento foi muito forte, não é? Agora, para quem anda na cidade, para quem viu o Brasil naquele momento, naquele dia 28, óbvio, nada foi normal, muito pelo contrário, né? As cidades pararam e, de certa forma,
é produto do quê? De todo esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo aquilo que nós chamamos de conjuntura crítica, ou seja, grandes mudanças estão se avizinhando e, obviamente, que é super natural e até desejável que os grupos que se sintam prejudicados usem de suas estratégias para tentar diminuir qualquer tipo de efeito negativo que tenha sobre ele. Isso é parte do processo democrático, não adianta demonizar. Qual o impacto do movimento nas reformas em andamento no Congresso? Olha, o impacto para todo mundo, via de regra, sobretudo para os trabalhadores, é muito negativo. Por quê? Porque implica, de um lado, em perdas de direito, não é? Se nós pensarmos na reforma trabalhista, com um conjunto de flexibilizações que estão aí sendo colocados, não é? E, de outro lado, é uma questão de futuro, não é? As pessoas vão ter que trabalhar mais para ter uma aposentadoria que é muito incerta nesse momento, não é? Então, como os desdobramentos no presente e no futuro são gigantescos, não é? Ou seja, alteram muito a vida das pessoas, o que as pessoas estão buscando nesse momento é tentar minimizar. Ou seja, eu reitero, isso é da prática democrática. Em todo lugar do mundo, reformas foram seguidas de movimentos e protestos para tentar buscar o quê? Um ajuste que possa ser comum a todas as partes interessadas, não é? O que se vê nesse momento é que as partes que já têm algum tipo de privilégio conseguiram manter. E a grande parte que está tendo a maior perda, agora, de certa forma, está reagindo e tentando defender o direito legítimo de ter o quê? Algum tipo de revisão deste projeto ou desses projetos que possam minimizar suas perdas. Professor, como que o senhor vê o protagonismo dos professores da rede privada no movimento da greve geral? Olha, é inédito, não é? A tradição no Brasil é de professor da rede pública fazer esse tipo de manifestação, fazer esse tipo de movimento, justamente porque o professor da rede pública tem mais proteções, não é? Do ponto de vista de garantias de emprego, e ao passo que o professor da rede privada vive sob um conjunto de ameaças, não é? Mas, conforme eu disse, nós não estamos falando de uma pauta salarial, nós não estamos falando de uma questão pontual, nós estamos falando de uma mudança que afeta quem está no mercado de trabalho e quem vai ingressar no mercado de trabalho daqui para frente. Portanto, tem um impacto que é generalizado pela sociedade. Então, sob esse aspecto, na medida em que os professores da rede privada também resolveram parar, eles sinalizaram para a sociedade que também estão preocupados com seu futuro e que, de certa forma, por mais que estejam na rede privada, a ameaça de instabilidade é tão grande que, nesse momento, que se não se movimentar, a perda pode ser muito maior. Então, foi um debate extremamente interessante e movimentou a sociedade como um todo, né? Alguns colégios tradicionais, ao comunicar que os professores não dariam aula, provocou reação. Reação de pais, reação da imprensa, e isso acredito eu que foi super positivo. Por quê? Porque você confronta ideias, não é? E o confronto de ideias tem como resultado a construção de algum tipo de pacto, de algum tipo de consenso. Eu creio que o produto final disso foi um produto bom, inclusive dentro das escolas, né? E em tempo que tem algumas barbaridades, como escola sem partido, que neste momento, prova-se que não tem necessidade nenhuma e, muito pelo contrário, né, representa um atraso à própria sociedade. Os professores resolveram apoiar essa greve, como todo e qualquer trabalhador e trabalhadora desse país devia fazer. Em Campinas, várias escolas pararam, muitas escolas confessionais, que teve uma grande adesão. Então, eu acho que é uma vitória hoje. Não vamos sair da rua, vamos continuar. 1º de maio está aí, o nosso dia, o Dia do Trabalhador. O movimento dos professores não ficou na greve do dia 28. 2 dias depois, no 1º de maio, reafirmamos nossa disposição. Nossa movimentação não vai parar porque as reformas ainda estão em votação no Congresso. O governo tentou acelerar a votação da reforma trabalhista no Congresso. No dia 26, a quarta-feira antes da nossa greve, os deputados governistas fizeram manobras regimentais e aprovaram com urgência o projeto de lei 6787. Com essa reforma trabalhista, ganham os patrões e serão prejudicados os professores e auxiliares. Essa reforma trabalhista cria o trabalho intermitente, quando o professor trabalha um dia e trabalha no outro só se a escola chamar. Acaba o recesso. Fatia férias em até 3 períodos, destruindo seu planejamento familiar. Permite o teletrabalho. Cancela a homologação de demissões no sindicato, permitindo que o empregador faça acertos por fora sem fiscalização. Permite negociação direta e vantajosa à empresa.
mesmo em prejuízo da CLT ou do seu acordo coletivo. Enfraquece o sindicato e joga os professores e auxiliares para negociar diretamente com o diretor. E você sabe o que acontece se você não tem o sindicato para negociar. Desde o tempo dos dinossauros, já sabemos que o trabalhador isolado entra na negociação em uma posição de fraqueza. Com licença, Sr. Richfield. Oi! Ai, meu Deus. Por que não está lá fora derrubando árvores? Tem razão. Eu devia estar. Eu estou indo. Eu vou embora daqui. Obrigado. Eu tenho família, Sr. Richfield. Não posso comprar um presente para minha esposa e nem consigo comprar para os meus filhos as coisas que eu gostaria. Empurradores de árvore ganham $4 por hora. É? Preciso de um aumento. Dinossauro, seu cachorrão. Você trabalha aqui há 20 anos e eu jamais imaginei que você iria entrar aqui e me encarar. Mas você veio e me encarou sim, mano a mano, frente a frente. Isso exige coragem, Dino. Gosto de um homem que tem coragem assim. Eu gosto. Obrigado, senhor. Assim eu acho que vou ter que levar esse seu ultimato a sério, não é verdade? Oh, eu agradeceria muito, senhor. Bom, se um cara entra aqui e encosta uma arma na minha cabeça... Não, eu não encostei nenhuma arma. Ele tem que estar em condições de cumprir sua ameaça. Então eu vou lhe perguntar, você quer um aumento ou o quê? Ou o quê? E por que se julga em condição de entrar aqui exigindo? Bem, aqui eu tenho mulher e filhos. Bom, e onde eu tenho culpa nisso? Não estou culpando o senhor. Então por que é que eu tenho que pagar pela sua família? Só preciso de mais dinheiro. Não, a meu ver, você não precisa de mais dinheiro, precisa de menos família. Mas eu amo a minha família. É claro que você ama, já que está disposto a deixar seu emprego por ela. O quê? Você vem me encarar, exige mais dinheiro que eu não vou lhe dar. Portanto, você não tem alternativa além de me encarar e dizer... Sinto muito. A reforma trabalhista ainda vai ser votada no Senado. A nossa pressão deve ser sobre os senadores de São Paulo: José Serra, Marta Suplicy, Ayrton Sandoval. Na reforma da Previdência, o governo acusou golpe. No domingo, antes do 1º de maio, o Instituto Datafolha revelou pesquisa mostrando que 71% dos trabalhadores são contra a reforma da Previdência. Outra pesquisa mostra que só 4% dos brasileiros acham o governo Temer ótimo ou bom. E no mesmo dia, o governo recuou e tirou a reforma da Previdência da pauta de votação de emergência. Nossa pressão está funcionando. Os deputados têm medo de perder nossos votos aprovando uma reforma perversa. Nas nossas campanhas salariais, já mostramos nossa força. Na educação superior e no SESI e Senai, conseguimos acordos de 2 anos como seguro anti-reformas. Na educação básica, professores auxiliares já estão no seu acordo de 2 anos. E agora, vamos reforçar essas conquistas aumentando o nosso movimento. A participação dos professores e das professoras da rede particular de São Paulo é uma grande contribuição para esse movimento, para barrar as reformas do governo Temer e do Congresso Nacional, que retira direitos históricos dos trabalhadores, direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. Os professores da rede particular, que são sindicalizados no Simpro, que estão na federação, estão dando uma grande aula de cidadania para o estado de São Paulo, para a cidade e para os seus alunos também. É uma grande contribuição essa, eu estou muito orgulhoso de ter sido associado ao Simpro e de ter sido professor durante muitos anos da rede particular, porque os nossos colegas estão fazendo uma grande resistência, porque não é fácil fazer greve na iniciativa privada, tem retaliação, perseguição, e os professores estão dando uma aula de cidadania, ensinando seus alunos a resistir. Parabéns! Nós temos praticamente 300 escolas paradas hoje em São Paulo. Os professores aderiram, os professores estão de parabéns pelo movimento que fizeram. É um movimento vitorioso dos professores. Nós sabemos da dificuldade que tem de parar, uma vez que o patrão nosso vive sistematicamente na sala dos professores. E mesmo assim os professores, num ato de
coragem, verdade, entendendo o que está acontecendo realmente com a nossa profissão, com o nosso trabalho e com a nossa previdência, assumiram o momento e fizeram essa paralisação. Penso de verdade que os professores estão de parabéns. Realmente foi a categoria dos professores que puxou essa greve. Estamos todos de parabéns. E hoje é um dia para que esses deputados e para que o governo reflitam sobre as propostas perversas que estão apresentando e votando, que destroem os direitos dos trabalhadores.